Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Bom, hoje eu vou estar abordando um tema que é o seguinte: a gestação, só que em si, o risco da diabetes gestacional nas mãezinhas que estão acima do peso. Toda mulher, quando decide engravidar, o ideal é que ela esteja acima, no peso ideal. Por quê? A mãezinha acima do peso tem tendência com facilidade, tem mães que não, mas a grande maioria tem diabetes gestacional. E isso não é muito legal numa gravidez. Por isso que é ideal quando você decide se tornar mãe, tá preparando seu corpo para estar recebendo um filho, gerando um filho. Porque são mudanças não só hormonais, mas diversas mudanças que acontecem no nosso corpo, no nosso organismo e até mesmo com o bebê. Então é bem ideal, a partir do momento, se você é mãezinha ou futura mamãe tentante, decide engravidar, procurar um médico, um ginecologista, um nutricionista, para estar vendo se está tudo ok com o seu organismo, o seu peso. Se você estiver acima do peso, tenta não adiar, mas fala, poxa, eu vou preparar meu corpo para estar recebendo meu bebê para melhor aproveitar a gestação. Não digo que é impossível engravidar, apesar que tem tantos acima do peso, costuma-se ter uma maior dificuldade para engravidar, mas é mais por questão de saúde mesmo. Então, eu vou estar esclarecendo um pouco hoje sobre a diabetes gestacional, que é bem conhecido entre as gestantes e tentantes, porém ainda há muitas dúvidas. Eu não sou expert nessa matéria, porém eu vou estar tentando explicar. Eu estou aqui, caso veja, caso eu tenha alguma dúvida, tá vendo aqui que eu estou com uma página meio que aberta, não é página, eu abri o Word assim e grifei uns tópicos bem interessantes sobre a gestação e a diabetes gestacional para estar explicando para vocês. Primeiro, o que se trata, da onde vem a diabetes gestacional? O que é a diabetes gestacional? A diabetes gestacional nada mais é do que aumento de níveis de açúcar no sangue durante a gravidez. Só que não é um aumento pouquinho, é um aumento um pouco assustador, assim, é bastante mesmo. Na maior parte dos casos, a diabetes gestacional atinge 7% das mulheres e aparece depois do segundo trimestre. Então não aparece, descobri que estou grávida, vou lá, faço o exame e vai constatar. Não, costuma-se aparecer depois do segundo trimestre da gestação. Uma vez diagnosticado, se você não tem cura até o final da gestação. Você vai passar a ter ela até o final da gestação. E então é bom prevenir mesmo. Segundo, porque esse tipo de problema pode acontecer durante a gestação. A placenta em si está lá no nosso organismo, nosso útero, o nenê entrou dentro do útero, começa a se formar, tem a placenta em volta do nenê, e a placenta em si, desculpa, tá coçando aqui. A placenta em si produz diversos hormônios que podem bloquear parcialmente ou não a ação da insulina no nosso organismo. Essa substância é responsável pelo transporte do açúcar no sangue para dentro das células. Na maioria das mulheres, o pâncreas reage, como que eu posso falar?
Na maioria das mulheres, o pâncreas reage a essa situação liberando mais insulina, mais e mais insulina do que o normal, para superar essa resistência. Porém, mas em pacientes com diabetes gestacional, é como se a glândula tá aqui, ó. Tá vendo? A glândula que tá aqui não desse conta do recado. Ela tá aqui, a insulina tá aqui e começam a fazer e não tá dando conta do recado para tá produzindo e circulando e fazendo seu organismo funcionar normalmente. E, em outras palavras, daí sim a produção da insulina é insuficiente para o corpo e para que o corpo processe adequadamente o excedente de glicose na circulação. Daí, conforme as semanas vai passando, a primeira, a segunda, a terceira, até chegar no segundo trimestre, conforme a gravidez vai avançando, a placenta cresce e eleva o risco de ter dessa diabetes em si, a diabetes gestacional, aparecer no nosso organismo. Mas só lembrando que normalmente acontece em 7% dos casos das gravidez, das gestações. E tende a aparecer ainda em mamães ou futuras mamães gestantes que está com seu percentual do peso um pouco acima do que o normal, mais indicado para a nossa saúde. Terceiro, quais os sintomas que essa diabetes gestacional pode aparecer no nosso organismo e a gente está detectando? Se a mamãe tá lá, vamos supor, eu tô lá, e não tive. Como que eu posso dizer? Se a futura mãe não estiver altamente descompensada, ou seja, com as taxas de açúcar no sangue muito elevada, ela não vai ter nenhum sinal. Por exemplo, eu tô lá, só que as minhas taxas de açúcar não estão tão elevadas, muito elevadas assim. Então, não vou ter nenhum sintomas. Porém, e não vou ter nenhum problema. Porém, somente os casos mais extremos da doença que pode gerar mal-estar, cansaço e muita sede. Esses são os sintomas, assim, quando está muito elevado a glicose lá da diabetes, a insulina, que daí vai dar muita sede, vai ficar muito cansada, são coisas assim. Além disso, os efeitos tradicionais da doença se confundem com sensações bem familiares às futuras mamães, como fadiga, apetite elevado, aumento de escapadas ao banheiro para fazer xixi, entre outros. Então, é como se você tivesse... Eu tô grávida, eu tô tendo sintoma, então às vezes passa despercebido. Então, por mais que você ache normal, é sintoma de gravidez e várias vezes ao banheiro, sentir sede, fome, cansaço, assim, exagero, é bom estar procurando um médico para, se ele achar melhor, tá fazendo pedido de exame para estar vendo se pode ser ou se não é nada, se é da gravidez mesmo, porque pode sim ser confundido. 4. Algumas mulheres estão mais propensas a diabetes gestacional? Sim. De acordo, como eu já havia falado antes, estão mais propensas a esse problema as gestantes obesas, ou, como eu posso dizer, as que estão acima do peso ou que engordam demais durante a gravidez. Por isso que eles indicam que as mãezinhas procuram controlar para engordar até 10 quilos a gravidez inteira, porque o excesso de ganho de peso, até mesmo na gravidez demais assim, pode estar causando a diabetes gestacional.
As portadoras de ovário policísticos e com históricos de diabetes na família também fazem parte do grupo de mulheres. Então, se você precisou fazer tratamento, sabe que tem ovário policístico, teve a dificuldade tudo para engravidar, é bom ficar atento que vocês também têm, não que vai ter, gente, mas tem tendência a ter, tem possibilidade de ter maiores chances de ter a diabetes gestacional. Mas não que vai ter, viu? Lembrando disso. Ou também aquelas mamães, vamos supor, que nem no meu caso eu tenho que ficar atento, porque assim, mamães que de mais de uma viagem, eu tenho 2 filhas. A minha primeira filha nasceu com 4,70 kg, 53 centímetros. Então eu não tive aquele bebezinho miudinho, eu tive um bebezão bem gordão, bem fortão. Então, no caso, eu tenho que ter uma atenção maior, só que eu não sei explicar por quê, mas os médicos, até mesmo eu perguntei pro meu médico, ele falou que realmente, como minha primeira filha teve esse nascimento, ela nasceu bem grandona, bem gordona, eu tenho que ter um cuidado caso eu engravide de novo, não que eu resolva, porque eu quero engravidar, né? Mas caso eu engravide de novo, eu tenho que tomar esse cuidado para ter essa preocupação para que não aconteça nada comigo, entendeu? E até mesmo com o bebê. 5. Como é o diagnóstico da doença? Para se diagnosticar a diabetes gestacional é por meio de exame de sangue. É feito em torno de 24 semanas. Alguns médicos defendem que todas as gestantes devem fazê-los. Outros especialistas, outros médicos, acreditam que deve ser feito só com aquelas mãezinhas que passam mal ou têm ovários policísticos acima do peso e os bebês grandes. Mas tem já médicos que defendem que todas é o certo fazer. Então varia da opinião de médico para médico. Às vezes um médico fala, não tem necessidade de fazer. O outro fala, tem necessidade sim. Então, se você tem uma dúvida, tente buscar 2 ou mais opiniões de médico, assim, para ver o que eles mais acham convencional para você, futura mamãe, tá fazendo. No caso, se for constatado a diabetes gestacional, o acompanhamento deve ser feito, mas deve ser mais específico, incluindo avaliações periódicas mais detalhadas, como a curva de glicemia. Então, você vai ter que, se você é detectada com a diabetes gestacional, vai ter todo aquele cuidado maior do que o normal, assim, com mamães que não tem a diabetes. Então, vai ser mais cuidadoso, mas é pelo seu bem, apesar de ser chatinho, confesso. No exame que é feito, a gestante e bebê, uma espécie de concentrado de glicose, a gestante e o bebê tem que passar assim em espécie de concentrado, tem que fazer exames periódicos para saber a glicose, tanto da mamãe como do bebê. Em seguida, de hora em hora, colhe-se uma amostra de sangue para checar quanto tempo o açúcar demora para desaparecer corretamente por completo assim da corrente sanguínea. Então é feito o exame, costuma ser, você pega um dia assim, ele marca um dia. Então de hora em hora ele escolhe, ou até mesmo em casa aquelas picadinhas assim, tuf, você pega e pica assim o dedo para saber quanto tempo demora para estar desaparecendo o açúcar do seu sangue. Assim, 1 hora depois do líquido ser ingerido, tipo, você toma aquele líquido doce, melado, ruim, o nível de glicose não deve, quando você vai fazer o exame, funciona da seguinte maneira, aquele líquido, eles te dão um líquido ou uma água já doce numa jarra, tem lugar que eles te dão tipo de uma garrafinha de suquinho para estar tomando bem melado,
Só que o nível da glicose não deve ultrapassar 180 miligramas. 2 horas depois, esse valor não deve ultrapassar o limiar de 150 miligramas. Por fim, 3 horas depois, deve ser menor do que 140. O crescimento acelerado do bebê ou o aumento de líquido amniótico, diagnosticado por meio de ultrassom, também podem indicar presença de excesso de açúcar no sangue. Então, por isso que tem que fazer todos os exames certinho e cuidar bem da saúde assim. 6. Como que é o tratamento da diabetes gestacional? Desculpa, meninas. A maior parte das mulheres que têm diabetes gestacional consegue controlar as taxas do açúcar apenas com uma dieta assim passada pelo nutricionista. Mas se não houver contraindicação, com prática de atividades também, atividades físicas, uma caminhada assim, não precisa se esforçar muito, assim, uma caminhada de 20 minutos, 15 minutos, já ajuda por dia, assim, além da alimentação. Apenas 20% das mulheres, das grávidas, precisam fazer o uso de insulina, que é um tratamento seguro e não afeta nem a mamãe nem o bebê. E tudo isso depende do grau do problema da diabetes gestacional. Se as taxas de açúcar estão pouco alteradas, não é preciso entrar com os remédios, mas caso contrário, se tiver muito alterado, daí sim é necessário. 7. Como que fica o tratamento de quem já era diabética? A paciente que já teve diabetes fazia uso de remédios como hipoglicemiantes orais devem trocar medicação para a insulina antes mesmo de engravidar. Então, olha aí uma dica bem bacana. Caso você queira engravidar e você é diabética, procure seu médico, fala da sua vontade e pergunte a ele se não é melhor você estar trocando os remédios pela insulina, pois é mais indicado para quem está tentando engravidar e quem está grávida. Isso porque os medicamentos são contraindicados para o período. No momento das fecundações, as taxas de açúcar devem estar bem controladas, porque um deslize pode provocar uma má formação do bebê. Fora isso, o tratamento é a mesma coisa, cuidar da alimentação e evitar o sedentarismo. Então, sempre estar praticando uma caminhadinha aí para o nosso bem-estar e para o bem-estar do futuro bebê. 8. É verdade que a grávida diabética contrai infecções com maior facilidade? Isso daí, gente, já depende. Depende muito de como está a sua gestação, seu organismo, seu corpo. Depende muito, varia muito de mulher para mulher. Se a diabetes estiver controlado, isso não acontece. As infecções geralmente ocorrem em pacientes que estão com a taxa de açúcar muito alta. Então, se você está com um pouquinho de diabetes, só que está controlada, está conseguindo controlar, fazendo as coisas certinho que nem o médico mandou, você não corre risco, assim, de infecção. Agora, se está muito alterado, daí sim corre um risco, assim. Mas nada que, nem como eu já havia dito antes, tratamento correto, alimentação, uma prática de exercício, pode ser uma caminhada, assim. Nada que seguir a risca, assim, as ordens resolva. 9. O problema desaparece depois do parto? Sim. Os níveis de açúcar costumam se normalizar 3 dias ou até mesmo 7 dias após o nascimento do bebê, já que a causa do problema era a gravidez em si. Não existe mais. Então, pensando assim, então se você não está mais grávida,
os hormônios vão voltando ao normal e a taxa de açúcar vai abaixando, então adeus diabetes. Adeus, volta à vida normal. Lembrando, é bem melhor continuar se cuidando e tendo uma vida saudável, né? Para cuidar melhor dos nossos anjinhos e ter uma disposição maior para as futuras artes e noites, assim, que a gente passa, que é muito prazerosa. Apesar de ser cansativo, é muito prazeroso passar com nossos filhos. 10. Quem teve diabetes gestacional corre maior risco de se tornar diabética com o passar dos anos? Corre, gente. Isso corre. O fato da mulher ter tido uma doença durante a gravidez serve de alerta para que mantenha uma vida saudável, evite ganhar peso e pratique algumas atividades físicas. Afinal, o pâncreas, que é o responsável pela liberação da insulina, já avisou que talvez não consiga com o tempo lidar contendo o excesso de açúcar no corpo. Então é bacana, se você teve diabetes gestacional, tá continuando com uma vida mais saudável, alimentação mais saudável e práticas de exercício, para assim levar uma vida até o fim, assim, aos longos dos anos, tá tendo uma vida saudável, sim. 11. Existe alguma restrição em relação à amamentação? Quem teve diabetes gestacional? Isso não, gente, não interfere em nada, até mesmo porque a mãe pode ter um leite com um pouco mais de açúcar, mas isso não é muito preocupante não, porque não demora para se estabilizar, porque que nem foi falado, são até 7 dias para o açúcar para tá melhorando assim, para voltar tudo ao normal. Então não tem problema o bebê mamar os 7 primeiros dias, não vai interferir na amamentação não. Então lembre-se, amamente seu filho, independentemente de ter tido ou não. Porque o melhor leite, todo mundo sabe, leite materno não é fraco, não existe leite materno fraco. E sim bebê mais guloso. Então, às vezes a gente pensa assim, algumas mamães pensam, meu leite não tá sustentando. Tá sustentando sim, é que às vezes seu bebê é mais gulosinho ou quer ficar no calor do peito, assim, sentindo contato mãe a mãe, pele a pele. Então, é isso. Então, amamente seu filho o máximo que puder. Eles agradecerão quando crescerem. Durante a gestação, 12. Durante a gestação, o bebê corre algum risco? 2/3 do açúcar da mãe vai para o bebê. Essa dose extra de glicose sobrecarrega o pâncreas da criança, que então começa a produzir mais insulina. Para completar a insulina, além de processar o açúcar do sangue, o hormônio anabólico, ou seja, ele promove o crescimento de alguns órgãos e tecidos. Dessa forma, os níveis elevados dessa substância vão interferir, sim, diretamente no desenvolvimento do feto, que pode se tornar um bebê com tamanho acima da média, e felizmente, a maioria dos casos da diabetes gestacional evolui bem. Então, o problema maior é só ele nascer com coisa e ter aqueles problemas maior, assim. Só um minuto, gente. Passa por aqui. É minha filha querendo ir no banheiro. Fecha aqui a porta. Pode ir no banheiro. Vai lá no banheiro, filha. Mãe, então vai. Quem é mãe sabe, teve interferência. É verdade que o peso exagerado do recém-nascido nem sempre é um bom sinal? É verdade. Nem todo bebê gordinho e rechonchudinho é saudável. Os filhos de mães que tiveram diabetes gestacionais descontrolados, além de gordura subcutânea em excesso, desenvolve, por assim dizer, órgãos agigantados, especialmente o fígado e o coração. Um recém-nascido com um coração
hipertrofiado corre o risco de ter problemas de circulação e dificuldade para bombear o sangue. Então, é bom novamente estar lembrando da prática de exercícios e alimentação assim, ser uma mãe saudável para que o nosso bebê não precise ter nenhum problema assim. Mas todo cuidado é pouco. 14. Senta aí, filha. Fica sentadinha aí. É preciso ter algum cuidado. Pode. É preciso ter algum cuidado adicional na hora do parto? Quem tem diabetes gestacional? Na verdade, os cuidados se concentram durante a gestação. Portanto, na hora do nascimento, esse acompanhamento que a mãe vai garantir a saúde do bebê e dela própria. Tá cantando? Espera só um pouquinho que a mamãe vai terminar aqui, daí a mamãe canta com você, pode ser? Então vai cantar ali no quartinho um pouco, que a mamãe já vai lá. Vai lá com os ursinhos, canta pros ursinhos. Pode ser? Então tá, beijo! Então, com o acompanhamento que as mamães que teve a diabetes gestacional vai estar garantindo a saúde do bebê e dela própria. Então, o certo é que a diabetes não vai interferir assim na escolha da cesariana ou parto normal. Essa decisão depende de outros fatores alheios ao problema, mas o tamanho do bebê é uma variável importante nesse momento, porque se ele for grande demais, dificilmente virá um mundo de parto normal. Aí a equipe médica deve ser avisada sobre a condição da mãe e da glicemia avaliada. De resto, os procedimentos na hora do parto são semelhantes aos adotados em situações de gravidez normal, assim, de mães completamente saudáveis sem a glicemia. Não quer? Então fica quietinha. Deixa só a mamãe terminar aqui, tá? Deveria a gente cantar aqui? Depois começa. Tá? Tá bom. 15. Como devem ser os cuidados com o bebê logo após o parto? O filho de uma mãe diabética que recebeu doses elevadas de açúcar durante a gestação, para equilibrar essa condição, seu pâncreas produz mais insulina do que o habitual. Assim, ele sai do ambiente uterino para ser alimentado e com esse grande volume de glicose, pode apresentar um quadro de hipoglicemia. Se isso acontecer, o bebê é medicado para que o açúcar do sangue dele entre em equilíbrio, mas não é nada assim muito burocrático, muito complicado, é bem simples. É verdade que o bebê tem maior probabilidade de ter icterícia? Sim, a icterícia acontece por conta do excesso de bilirrubina, o que dá à criança o aspecto amarelado. Essa substância é um produto do metabolismo da hemoglobina, um dos principais componentes do sangue. O distúrbio é comum em filhos de mulheres cujo diabetes gestacional não foi controlado corretamente. Pelo crescimento exagerado da criança, ela acaba precisando de mais sangue e assim a hemoglobina faz aparecer a icterícia, mas nada que possa ser resolvido. Não, quer brincar aqui no chão. Ei! 17. O bebê também pode ter mais problemas respiratórios? Sim, os problemas respiratórios de bebê são uma consequência do tamanho exagerado dele ao nascer. Caso ele nasça aquele bebê grandão, pode ser, sim, não necessariamente que ele tenha, assim, alguns problemas, como o descompasso, até a adaptação do corpo. A insulina pode colaborar para a hipertensão pulmonar. 18. Quais as chances das crianças ter diabetes no futuro de uma mulher que teve diabetes gestacional?
A mulher que teve a diabetes gestacional corre mais risco de passar por condições para os seus descendentes. Novamente, o pâncreas do bebê foi estimulado durante toda a gestação e é constatado que com isso ele terá mais facilidade de desenvolver a obesidade, a diabetes mais tarde. Mas nada que uma alimentação, uns cuidados, um acompanhamento certinho não resolva. 19. Há risco de diabetes gestacional se manifestar novamente na mulher em outra gestação que teve esse quadro? Sim. Ela correrá 6 vezes mais risco de desenvolver o problema novamente, porque o pâncreas, que é o responsável pela liberação da insulina, já deu sinais anteriormente. Então, uma mulher que teve... Espera, filha. Então, vai lá em cima. Uma mulher que teve a diabetes na primeira gestação, na segunda, na terceira, na quarta e assim sucessivamente, terá 6 vezes mais chances de ter. Mas daí todo cuidado é pouco, toda alimentação, tudo. E 20, e por último e nem menos importante, dá para diminuir o risco de desenvolver o problema da diabetes gestacional? Sem dúvida. Uma estratégia de prevenção certeira se dá por meio da adoção de uma dieta saudável e prática regular de atividade física. Nada mais, nada menos. É como eu disse no início e durante o vídeo várias vezes. Você quer ser uma mamãe saudável, não quer correr risco? Peraí, gente. Não quer correr o risco de ter o problema de uma diabetes gestacional? Então se cuide, procure ter uma alimentação saudável. Os postos de saúde, eu não tenho dinheiro para pagar nutricionista. Não digo todos, assim, porque eu não conheço, mas grande maioria, assim, dos postos de saúde, eles têm nutricionistas. Então procura saber aí na sua região, ou buscar um nutricionista e um ginecologista para estar fazendo um acompanhamento às práticas de exercícios, para ter uma gravidez saudável, para ser uma mãe saudável e ter um bebê mais saudável possível. Então é isso, meninas. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar o vídeo. Se inscrevam no canal para futuros vídeos e avaliem aí o vídeo. Beijo!